som tá bom, se a imagem tá boa. Quem mais está acompanhando? Eu acho que o pessoal está ainda, alguns estão naquele maravilhoso debate que o NESC está concluindo ainda. Então a gente estamos agora na live do NESC sobre o combate à Covid, uma live maravilhosa. Eu acho que deve ficar salva no canal do NESC. Sugiro a todo mundo depois tirar um tempinho para assistir. Foi uma verdadeira aula sobre o combate à Covid, sobre a possibilidade das medicações, vacinas, enfim. É muito, muito sensacional, né? Bom, tudo bem. Estamos aqui aguardando só mais um minutinho para começarmos. O Jadson está querendo entrar. E então a gente dá prosseguimento à nossa live. Grupo aí. Dê uma olhadinha aí, Pedro. Só esperar o pessoal entrar, Dalva. Com certeza. Nós estamos nessa, né? Acho que é importante. Não, entra direto. Esse momento. Hildo também deu uma entradinha aí. Tudo bem? Aí você como é? Opa, boa noite, tudo bem, João? O pessoal libera um abraço para vocês que eu vou quando entrar tem uma quantidade razoável aí pode começar, é? Não, já estamos online, Estamos agora na live do NESC sobre o combate à Covid, uma live Então, gente, venha para a live, traga seu vinho, que não é colocada na grande mídia, não é colocada pelo os poderes, no sentido, ele está trazendo os bastidores desse processo, que eu acho que é fundamental. E aí eu queria já agradecer de imediato ao convite, para estar nessa reflexão hoje. Eu acho que esse é o grande papel de todos os militantes, dos docentes, dos conselheiros, de estarem trazendo a verdade para a tona e juntos, pensando junto, porque a gente está interagindo. Então, quem vai estar assistindo e fica disponível também para as pessoas acessarem, pensarem. Esse é o nosso dever para a nossa salvação. Então, vamos lá. Literalmente, em tempos de Covid é para a nossa salvação. Sem dúvida alguma. Saúde física e mental. Vamos lá. Boa noite a todos e todas. Agora sim, começando a nossa live, Conselho Municipal de Saúde de Natal e os equívocos da Prefeitura de Álvaro Dias no combate à Covid-19 na capital potiguar. Já tem muita gente chegando aqui, querida Ilana Paiva, Janieira, Eduardo, Conceição, Valença, Vilma Álvares sempre aqui conosco também. Bom, Dalva, primeiro um prazer estar contigo aqui, já estivemos em algumas mesas de conferências municipais, estaduais de saúde juntos, na época auditórios com 100, 200, 300 pessoas, infelizmente agora estamos exercendo isolamento social e mais ainda lutando contra quem é contra o isolamento social, Eu queria que você começasse falando um pouco para a gente como tem sido nesse período difícil, enquanto presidenta do Conselho, a gestão da Prefeitura em relação ao enfrentamento à Covid-19, Como que você enxerga a gestão de Álvaro Dias? Depois a gente vai entrar em pontos mais específicos, mas para esse primeiro momento, o que é que você vê? Bom, eu acho que a primeira questão a ser colocada, é que
O controle social na história da saúde pública inverteu o quadro. Se a população não for coparticipante, e para ela ser coparticipante, ela precisa estar bem informada, que é um princípio que está, inclusive, na nossa Constituição. O direito à informação clara, precisa, concisa, honesta. Eu acho que essa é uma questão central nesse debate. Então, eu queria primeiro contestar a culpabilização, esse discurso de culpar a população por estar aglomerada, por não estar fazendo isolamento. Por quê? Natal deu exemplo para todo o Brasil, no início da pandemia, atendeu rapidamente ao primeiro decreto da governadora Fátima Bezerra, e Natal tinha mais de 60% de adesão ao isolamento no primeiro mês, nos primeiros 30 dias. Então, isso é importante que se diga isso. Mesmo pessoas que têm muita dificuldade de fazer o isolamento no seu espaço de moradia, né, porque com condições habitacionais precárias, mas essa população, quanto mais humilde, a gente tem visto verdadeiras aulas no horário nobre, quando pessoas muito simples foram entrevistadas e elas dão aulas de como você higienizar as mãos, elas deram lição de cidadania, fazendo produção artesanal de máscaras, que foi quem salvou a nossa população, porque a gente tem uma dependência das multinacionais, desde simples produção de máscaras a respiradores, que tem toda uma história na saúde pública em relação à dependência tecnológica que tem a ver com os monopólios, com a concentração dos capitais. Então, acho que essa é a primeira coisa para a gente demarcar, que eu não aceito culpar a população de Natal. Ela aderiu, ela seguiu as orientações, mesmo sem ter as condições objetivas, porque o transporte coletivo continuou do jeito que os empresários quiseram, sem uma política clara para garantir, de fato, o distanciamento, a higienização. Para vocês terem uma ideia, até a higienização das unidades de saúde de Natal foram absolutamente negligenciadas nesse processo. O maior desespero dos diretores das unidades, dos profissionais de saúde, é que unidades, você atendendo muita gente já infectada e não tinha a devida política de higienização. Isso a gente tem tratado de desinfecção, porque uma coisa é uma higienização comum cotidiana. Em tempo de Covid, você tem que ter uma desinfecção com muito mais rigor e muito mais cuidado. Então, eu acho que é importante a gente demarcar isso. O povão daqui em Natal, em nenhum momento achou que era uma gripezinha. A gente viu o comportamento das pessoas assustadas, era de medo, porque ainda tínhamos pouca informação. Então, naqueles primeiros dias, naqueles primeiros meses, era fundamental um investimento na educação sanitária para uma consciência crítica, nesse sentido de que realmente o isolamento, não é só impor por decreto, não é só dizer que baixou o decreto, que o prefeito fez isso. Baixou o decreto, né, no primeiro momento aderiu ficou na mesma linha que o governo do estado, mas um decreto formal, feito pela elite hipnotizada, que só tinha uma ideia fixa, que e agora o meu lucro, como é que vai ficar? Porque aí vidas, a central, a questão em abril, na Páscoa, o prefeito fazendo uma discordância com o governo do estado e passando uma mensagem de que estava havendo exagero aqui em Natal, no isolamento, e ampliando a concepção de serviços essenciais. Já ali na Páscoa, quando havia recomendação internacional e do Ministério da Saúde, que ainda naquele momento estava tendo uma coordenação dentro do Ministério da Saúde para a condução da pandemia, era muito claro, seguindo as orientações da OMS. Então, é preciso que isso fique muito claro, porque quando você pega a curva, né, quando começa a subir, e aí é importante a gente reiterar,
Natal despontava como uma das capitais com o melhor nível de isolamento, com o menor número de casos, né, totalmente a população aderindo, e a gente, Mossoró, que é um município muito menor que Natal, já tinha mais casos do que né, porque aí depois vai aparecer também a relação com a vizinhança com o Ceará, que vai ser um dos focos, né, epidêmicos aqui no Nordeste, o grande foco epidêmico aqui no Nordeste, em relação ao fluxo, como a epidemia chega ao Brasil, né, pelos aeroportos, pelos turistas que foram para o exterior. Então, o prefeito começou a mostrar o seu alinhamento com a concepção de Bolsonaro de tratar como uma gripezinha, se preocupar mais, muito mais, tipo assim, importa mais o lucro, o comércio, do que as vidas da nossa população. Eu acho que ali ele já começou a subir no palanque, porque até então estava todo mundo, né? E aí, depois que saiu aquela decisão da justiça, dizendo que os municípios é quem definem, então começou um carnaval, fora de época, certo? Em plena pandemia. E foi um carnaval, Natal e Mossoró, flexibilizando, mandando mensagens para a população que não precisava de tanto isolamento, que estava tudo ótimo, estava ótimo, justamente porque tinha isolamento. Então, assim, primeira coisa, eu acho que isso não pode ser. E assim ele foi piorando, né? O palanque foi ficando maior, os seus agregados, né? Ampliando esse palanque, e aí ele vai culminar com a propaganda, né? A grande propaganda que ele faz da instalação do hospital de campanha lá na Via Costeira. Aquele hospital, né, naquela instalação, a propaganda em horário nobre, né, era colocando, né, mostrando as instalações já prontas, como uma coisa, a prefeitura fazendo uma coisa muito ágil, mas uma peça publicitária, literalmente, né, da prefeitura. Ela não menciona a SMS, não aparece o SUS na própria fachada. Isso a gente chegou a conversar com o Ministério Público, eu conversei com o Ministério Público na época. A peça publicitária, ela aparecia assim, só aparecia a prefeitura na fachada lá do hospital na Via Costeira, o SUS desse tamanho, que é como eles veem o SUS e tentam fazer do SUS uma coisa pequena, que é o maior patrimônio do povo brasileiro, é o SUS. Isso está muito claro, que nós, mesmo sendo um país muito mais pobre em termos econômicos e de condições de vida, nós temos enfrentado 1000 vezes melhor do que os Estados Unidos, que é a maior potência capitalista do planeta. Então, é importante que se diga isso. E a diferença entre nós, o Brasil e os Estados Unidos, nesse momento, é o SUS público, construído com muita luta, com muito sangue, muita luta, muito suor, e muito compromisso e empenho dos militantes da reforma sanitária, dos profissionais de saúde, dos conselheiros de saúde, que ao longo dessa história fizeram milhares de plenárias, centenas de mobilizações em todo o país, dos sindicatos, do movimento sindical, dos trabalhadores em saúde e do movimento popular em saúde, mais recentemente com o movimento da população em situação de rua, que tem sido bastante atuante. Então, eu gostaria aqui de deixar muito claro isso, que nesse palanque, nessa peça publicitária ali no primeiro, já começou, é a prefeitura, não é o SUS, era assim. E outra coisa, e é o hospital, a visão hospitalocêntrica, ignorando de costas para a atenção primária e focado em leitos. Então, a imagem que se passou ali, que o hospital é o lugar central. E essa lógica, né, hospital, ela vai seguir, inclusive, e fecha com a postura hoje, que é hospital e medicamento. E a gente pode dizer desse jeito, de fato, nenhum investimento no isolamento e na educação sanitária. Até hoje. Para mim, a primeira atitude clara, mais firme, foi agora, nesse episódio, nesse final de semana passado, dentro daquela situação de Ponta Negra, que ele até chegou a mencionar, a imprensa disse que ele disse, eu não ouvi, que até pensou em lockdown na região de praias. Mas até então, era bico calado em relação ao isolamento. Todas as mensagens eram ao contrário, era preocupado com o comércio, né, com as atividades
E a gente deliberou no Conselho, inclusive, que para a população mais vulnerável era importante uma complementação da Prefeitura do auxílio emergencial, que a gente sabe das dificuldades para as pessoas sacarem, das questões do cadastro. A Prefeitura podia ter feito convênio com supermercados, com distribuidores de alimentos, para cestas básicas, que a gente sugeriu que fossem cestas com material de higiene e limpeza e alimentos, porque aí você pode aguardar, inclusive, todo aquele drama, aquela situação dramática, que contribuiu também, que eu acho que é importante. Naquele momento, eu via todo aquele processo que a gente viu na Caixa Econômica como uma coisa intencional, para tipo assim, ali aquele povo vai desesperado, cair, feito mosca, né, ficar aglomerada e dentro da linha deles de você ter toda uma contaminação para fazer a história da tese, né, da imunização por rebanho, né, você contamina todo mundo e se livra, à custa de muitas mortes, de muito sofrimento. Então, acho que essa é a primeira coisa. Esse palanque, ele muito pior, né, porque assim, em abril, começa a subir rapidamente. E aí, ele anuncia, no dia 4 de maio, ele anuncia que a prefeitura competentíssima já tinha 100 leitos no dia 4 de maio, funcionando a partir do dia 4 de maio. Ficou na página da prefeitura, não sei se está hoje, mas estava lá na página da prefeitura, uma grande mídia cobrindo, eles dizem, olha, eu tenho de 120 leitos, eu estou abrindo 100, a partir do dia 4 vai estar funcionando, 100 leitos, e só não vou abrir os 20 de UTI, porque não chegou os respiradores. A culpa é do Ministério da Saúde, que realmente era. O Ministério da Saúde não tinha encaminhado os respiradores. Então, ele disse que isso só foi ter 10 leitos só foi ter no dia 13 de maio, depois, 10 leitos só, quer dizer, dia 13 de maio, depois de uma ação na Justiça, implementada pelo Ministério Público e a Defensoria Pública, ele implantou 10. Quando chegamos no dia 27 de maio, quando a gente deliberou pelo lockdown, Natal já estava com 200% de ocupação nas UPAs, e a maioria daqueles 200% precisavam de leitos clínicos, não era leito de UTI. O número de leitos de UTI que precisava naquele contexto nas UPAs era passível de ter sido atendido devidamente com os 20 leitos do hospital de campanha. Ele nunca foi para a televisão explicar que teria sido o correto. Explicar o seguinte, por que ele não estava conseguindo abrir os leitos? Não, ele insistia em passar uma imagem de que ele tinha 100 leitos clínicos no hospital de campanha e que as pessoas estavam mal acomodadas, em leito cadeira, como se fosse um problema, a culpa do governo do Estado, porque ele tinha feito a parte dele. Não é verdade. Natal, o Rio Grande do Norte, o Brasil precisa saber que não é verdade. Aquelas pessoas que estavam em leito cadeira, aquelas pessoas que estavam aglomeradas dentro das UPAs, do desespero, os profissionais que foram contaminados, os usuários que foram contaminados naquele processo, o sofrimento que não tem preço, porque você tem perdas dos óbitos, e a gente tem perdas afetivas irreparáveis, e o desespero, o drama de quem pensava assim, eu vou para lá viver aquilo. Claro. Era um verdadeiro pavor, uma sensação de você, tipo assim, você imaginava assim, Covid é sentença de morte, porque você já imaginava, muita gente começou a ter pânico, síndrome de pânico, justamente porque você via aquele cenário de guerra, e Natal tinha a possibilidade, porque os 100 leitos clínicos, aí eu aqui como presidente do Conselho acompanhei, a SMS, muitas dificuldades históricas, e aí a minha discordância é que ali tinha que ter a honestidade, que foi o que eu falei, que era necessário aqui inicialmente, de explicar por que não estava conseguindo implantar os 100 leitos, só 30 até o final de maio, enquanto idosos rodavam em ambulâncias, porque não encontravam leito, não era um leito de UTI só, não encontravam um lugar para sentar mais, que era 220% de ocupação
nas unidades de pronto atendimento de Natal. Ele ainda insistia de fazer uma culpabilização, dizendo que era o povo que vinha do interior para Natal. Isso também não é verdade, porque a média do interior, durante a pandemia, ela foi menor que vinha para as UPAs do que vem normalmente na média histórica daqui de Natal, por uma série de processos de construção do SUS, de você não ter carreira para os SUS profissionais dos municípios, de ter uma lei de responsabilidade fiscal que impediu que os municípios pudessem contratar pessoal efetivo. Então, você vai pegar, o município vai pegar uma pandemia com uma histórica deficiência de pessoal em todas as unidades, todas as profissões. Você tem uma insuficiência absurda, os profissionais muito sobrecarregados, adoecidos já antes da pandemia. E aí ele fez esse caminho, né? E até o final de maio, ele tinha 30 leitos, até o dia 27 de maio ele não tinha nenhum leito de UTI no hospital de campanha, e passando a imagem para a população de que ele tinha 100 leitos funcionando. E repito, a maioria das pessoas que viveram aquele drama nas UPAs de Natal, sem um leito, sem um lugar digno, pelo menos, para ser atendido, para receber, porque está aí as evidências. Acabou aí de ter esse debate do DES, mostrando ali naquele momento, nos primeiros momentos, o leito clínico era fundamental no sentido de você fazer, colocar a pessoa no oxigênio. É a medida, quando você já entra aquele momento de sentir dificuldade de respirar, nos primeiros momentos, que foi o que a Alemanha fez, você já oferece a ventilação, não é ainda a ventilação mecânica, é o oxigênio, coisa básica, que a gente podia ter, inclusive, nas unidades básicas de saúde. Eu já fui diretora de unidade básica de saúde nos anos 80 e no início dos anos 90, e a gente tinha muitos pontos para você fazer até uma nebulização. E hoje a grande maioria das unidades não tem, nas unidades básicas. Então, assim, eu acho que isso aqui é importante colocar, porque aí, para mim, é o seguinte, houve enorme dificuldade, a SMS mata um leão por dia para poder fazer coisas pequenas, pelos inúmeros entraves, mas ele tinha que ter honestidade e dizer, olha, eu não tenho pessoal, eu não consegui por isso, isso e isso. E nós vínhamos desde 2017, 2018, o ano inteiro, lutando para convocar o pessoal. Depois a gente, quando convocou a duras penas, a conta-gotas, como a humilhação à SMS. A SMS é humilhada. A SMS Natal, ela vive uma relação de humilhação dentro da gestão municipal. Ela é mendiga dentro para soltar o recurso, para você agilizar, por exemplo, a questão de pessoal na saúde, isso é claro no mundo inteiro. Você pode ter a maior tecnologia, você pode ter o equipamento, a ressonância, você pode ter o respirador, mas se você não tiver profissional, qualificado, com vínculo, bem remunerado, você não tem sistema de saúde em nenhum lugar do mundo. Porque o diferencial é a capacidade, a habilidade do profissional, a experiência que ele acumulou, porque a maioria, e na pandemia, ele é a maior verdade. A maioria é passível de ser resolvida com um bom diagnóstico clínico, com a excelente orientação, com o acolhimento e com as medidas básicas de hidratação, de orientação na alimentação e de apoio às famílias, e Natal não teve isso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o que foi feito foi, assim, ao extremo sacrifício dos profissionais de saúde, que em alguns momentos ficaram até aquartelados, porque não tinham EPI. Então, tudo isso tinha que ser explicado. Olha, eu não consegui as máscaras, não consegui os EPIs, então a situação é essa, então vamos reforçar o isolamento, mas não foi esse o caminho. O caminho era o palanque. Então ele subia no palanque no dia que ia anunciar, hoje 100 leitos, não tinha nenhum, é só dia 13 que foi ter 10, aí daqui a pouco, quando chegou os respiradores, então ele ficou escondido literalmente da população de Natal, na hora que as UTI, as ambulâncias estavam lotadas, apareceu no dia que chegou os respiradores, no dia 25, ele deu uma entrevista. O secretário de saúde, eu acho que nem estava nessa entrevista, eu me lembro só dele lá na televisão, dizendo, chegou os respiradores, agora os nossos leitos de UTI vão entrar em funcionamento. E não entrou.
A CESAP já tinha cedido, né, feito a cessão de respiradores e de outros equipamentos, monitores, etc. E não foi possível, por quê? Pelo que eu disse agora, sem pessoal não funciona. Você pode ter máquina, você pode ter medicamento, mas se você não tem gente para fazê-lo, então as máquinas, elas não funcionam sozinhas. E, sobretudo, no contexto da pandemia, é o trabalho humanizado, comprometido, que faz a diferença. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro momento, porque aí o Palanque vai continuar agora com o centro de atenção, né? Aliás, eles falaram, né, como centro de atenção. Então, assim, eu gostaria de reforçar isso, porque o tempo todo ele fez propaganda enganosa em horário nobre, meados de junho, tinha menos de 50% dos leitos no hospital de campanha, e ele ainda assim, dia 7, ele botou no horário do Fantástico, que tinha 120 leitos funcionando. Dia 4, ele botou, o secretário deu uma entrevista dizendo que não, que tinha 66, e o Ministério Público detectou 53 leitos lá, no dia que teve o problema com o oxigênio, né, os gases medicinais que a empresa não forneceu. Nesse contexto, a gente descobriu problemas graves na relação, que a empresa não vinha cumprindo o contrato, tinha instalado usina de oxigênio em vez de instalar tanque de oxigênio. Então, muita coisa aconteceu, inclusive nas UPAs, de redução da vazão. E olha só, respiração e você ter acesso era o elementar, e o que fazia a diferença. Não era medicamento, era orientação, isolamento, e quando precisava de assistência, ter o acesso a esse suporte, né, para você respirar melhor, e reverte em todo mundo, e a grande maioria, tanto é que, apesar de tudo, a maioria sobreviveu, né, a taxa de óbitos podia ser infinitamente menor, e a de contaminação aí nem se fala. Dalva, então, ao final das contas, a prefeitura atuou contra o isolamento desde o início, né, o decreto era meramente pro forma, inclusive acionou o judiciário para tentar derrubar partes do decreto estadual, né, para, por exemplo, liberar os supermercados, etc., etc., e também teve um problema de gerenciamento, né, de fazer uma propaganda em relação ao estado de campanha. Havia, inclusive, relações da empresa, né, familiares em relação ao prefeito, e, no final das contas, era divulgada uma coisa que, no mundo real, era outra coisa, mais ou menos que nem Bolsonaro fez, de lutar contra o Fundeb até o último minuto. Quando o Fundeb é aprovado, o Fundeb vira uma política do governo Bolsonaro, né? Eu queria só passar aqui um pouco por esses comentários que estão chegando. A gente está fazendo, gente, essa transmissão pelo Face, retransmissão pelo YouTube, canal Daniel Valença, e também pela agência Moscou. E aí, quem tiver questões, perguntas, manda pelo YouTube ou então aqui pelo Face também. No YouTube chegaram aqui vários parabéns, Rodrigo, Suzérica, companheira Michele, Samir também nos acompanhando, Sheila colocando que nossa sociedade é escravista, não suporta a ideia de distribuir, partilhar, igualar, a elite não admite perder o lugar de mando e riqueza. Vejam o exemplo do desembargador, bem como o golpe de Estado, né, de 2016, no final das contas foi isso, um golpe das elites contra as classes trabalhadoras. Aqui no Face, Rosângela com a gente, Conceição parabenizando pelo debate, pela defesa do SUS, colocando, né, a questão da precariedade dos serviços de saúde, a falta de planejamento, como isso redunda numa situação difícil de enfrentamento à Covid. Janiette coloca que, semelhante à divulgação da peça publicitária da Caixa Econômica em relação ao auxílio emergencial, uma propaganda descarada do governo. O governo Bolsonaro, em 18 de março, propôs R$200. Nas palavras de Bolsonaro, entre aspas, uma ajuda às pessoas. É graças ao PT, aos partidos de esquerda, aos sindicatos, à luta da esquerda, que nós conquistamos a renda básica no valor de R$600 e R$1.200. A nossa defesa era de um salário mínimo por pessoa. E nós perdemos, né? O centro, a direita, que hoje chamam de centrão, conseguiu baixar isso daí para o valor de R$600, mas também não caiu na provocação de Bolsonaro dos R$200.
Companheira Mari coloca que no Alecrim nem o básico quer usar máscaras, as pessoas fazem mais. No início do isolamento, sim, agora não. Na verdade, o bolsonarismo coloca, inclusive, como uma questão de masculinidade, não usar máscara, né? Quem usa máscara não é homem. Enfim, a culpa é também de Bolsonaro, né, em relação a isso. E ela coloca que a realidade dela é a realidade do Alecrim. Rita Aquino também manda boa noite. Janieire Souto também. Companheira Eda Cunha também parabenizando aqui pelos esclarecimentos. Janete Medeiros, parabéns pela iniciativa. O comportamento de cada gestor tem nos mostrado quais interesses importam e o que defendem. Janiette coloca que, assim como o Bozo, o prefeito futuramente terá que responder pela irresponsabilidade do município. Nós vamos já chegar na ivermectina, inclusive. Janiette está colocando que já compartilhou. Quem estiver assistindo, compartilha no seu perfil, compartilha nos grupos de WhatsApp, curte a postagem, curte a página. Bom, vamos ver quem mais. Hélio Miguel traz aqui uma série de links bem importantes. O link do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, inclusive saiu uma edição agora, nessa sexta, eu fiz uma participação falando sobre a conjuntura atual latino-americana, 2 novos golpes, um na Bolívia e um no Equador, contra as forças progressistas, né, caçaram o registro do partido do Rafael Correa, e na Bolívia adiaram as eleições sob a desculpa da Covid, mas na verdade é porque perderiam no primeiro turno, então estão tentando adiar as eleições. O programa Antivírus, que é toda quinta-noite, o YouTube Daniel Valença, também o Instagram Daniel Valença e o site mais importante de todos, Felice ao PT, e Construa Resistência ao Bolsonarismo, né? pt.org.br/filiação. É isso. E Hélio também colocando a importância de curtir e compartilhar para aumentar o alcance. Bom, Dalva, eu queria que você comentasse um pouco para nós sobre a questão de uma postagem muito forte do prefeito falando que Natal tinha vencido a Covid em função de ter garantido milhões de ivermectinas para toda a população tomar. A gente acabou de ver agora na live do NESC a professora Bagnólia colocando que, na verdade, não só não deve tomar, como sim faz mal tomar medicação sem uma orientação médica, né? Se você puder comentar um pouco sobre isto, né? A impressão que deu é que nesse último momento o Álvaro Dias aderiu à fórmula mágica bolsonarista que a Covid tem remédio e, enfim, contratou aí milhares de medicações, né, para serem distribuídas à população, como se a alternativa possível não fosse o isolamento, mas sim a automedicação. Como é que o Conselho viu isto? Se houve alguma posição do Conselho, como que a Prefeitura respondeu? Eu acho que é importante quem estiver assistindo, né, ter essa visão que o Conselho ele tem um poder, inclusive, normativo, né, me corrija se eu estiver errado. Então, decisão do Conselho Municipal de Saúde, ao contrário de outros conselhos, o Executivo é obrigado a seguir as decisões, né? Você já falou aí que o Conselho tinha deliberado pelo lockdown. Enfim, aborda um pouco isso para a gente, sobre o lockdown e sobre a questão da ivermectina. Olha, em primeiro lugar, em relação a isso, quando o prefeito, né, foi para comemorar, dizer que Natal, ele já estava equivocado, né? O tempo todo, toda a vida que flexibilizou, o fez de forma precipitada e sem base em evidências. Inclusive, ele anunciou, e na verdade, né, a queda tinha sido na região metropolitana, porque inclusive municípios como Extremóis fizeram lockdown, municípios pequenos do Rio Grande do Norte deram exemplo, porque o correto não precisa ter nenhum caso de Covid para você fazer lockdown. Justamente, quanto mais cedo você faz, maior o sucesso, porque você para a circulação do vírus. Ele fica lá onde ele já está, naquele grupo que está, inclusive, isolado. Então, essa questão, né, a gente viu que já havia uma compra enorme desses medicamentos, né, foi uma compra grande, nunca vista antes na história, né, desse kit, vamos chamar assim, do kit que eles já... o presidente Bolsonaro já vinha sob encomenda, com certeza, do presidente dos Estados Unidos, agora apareceu lá também, nos Estados Unidos, tem os sócios da indústria da cloroquina,
que estão integrados ao governo, e aqui hoje saiu outra matéria mostrando também que tem os sócios da indústria, produtores, fabricantes, são suplentes, são do grupo político, inclusive do presidente da República. Então, é importante que se diga isso. A gente não sabe como é que isso está sendo aqui na realidade de Natal, mas que tem uma articulação nacional e internacional para vender medicamentos, né, que não teriam jamais essa produção e essa circulação, sem o fundo público, sem o sistema comprar, porque no setor privado eles não vão gastar assim não, comprando de qualquer jeito não, porque senão vai afetar os lucros. Agora, o que a gente tem visto em Natal é, inclusive, o paciente que é atendido hoje no centro que ele chamou no início de profilaxia e tratamento, porque nem tem profilaxia, nem tem tratamento por medicamento. O depoimento dos pacientes é que vão lá, a pessoa que é consultada recebe o medicamento e é orientado para toda a família tomar, sem ter sido avaliada. Eles estão tratando como medicação preventiva. Isso é um crime do ponto de vista sanitário, do ponto de vista do recurso público, e arriscando, porque aí você não sabe quem tem contraindicação e está tomando em casa, acreditando que aquela medicação vai resolver. Então, assim, é importante que se diga que enquanto o prefeito de Natal anunciava na televisão que estava tudo sob controle, que estava caindo os dados, realmente você tinha uma redução da procura nas UPAs, e esta redução também tem a ver, que é importante que se diga, com a abertura dos leitos. Na hora que os leitos clínicos começaram a funcionar no hospital de campanha, você não tinha mais, que é o que eu disse desde o início. Clínicos estivessem funcionando no hospital de campanha no dia 4 de maio, como ele fez a propaganda, nós não tínhamos tido leito cadeira nas UPAs, não tinha tido idosos rodando em ambulância aqui em Natal. Ele não tinha os leitos e não teve a hombridade, a honestidade de explicar à população por que não tinha, porque tinha explicação concreta. A SMS podia ter explicado concretamente quais eram os entraves e as dificuldades que não puderam inaugurar aqueles leitos naquele momento, mas ele optou pela inverdade, pelo mais fácil, que era fazer a propaganda enganosa, né? Passar a ilusão de que estava fazendo tudo, né? E que os problemas não tinham nada a ver com a Prefeitura de Natal. A outra coisa, uma postura, como se Natal fosse uma ilha, o tempo todo, de costas, né? O SUS é um sistema solidário. Você precisa discutir com a região, discutir com o Estado, para poder você fazer o atendimento, porque a saúde é um direito humano. Então, quando uma pessoa está precisando de urgência e emergência, não importa se ela é do município, se ela é do interior, por isso que a regulação dos leitos tem que ser solidária, para você ver, vai quem está necessitando, pela classificação de risco. E isso foi o tempo todo rechaçado durante essa pandemia. É importante que a população de Natal saiba, e do Rio Grande do Norte saiba, que houve um comportamento absolutamente, a gente diria, não é egoísta, não, é um comportamento contrário aos princípios do Sistema Único de Saúde, contrário a uma postura de responsabilidade sanitária e solidária. E aí é isso, né? Começou a agir dentro dessa ideia mesmo, né? Tem medicamento, passando a ideia de que tendo medicamento você pode flexibilizar, porque as pessoas vão tomar medicações preventivas, que não é verdade, isso é mais uma propaganda enganosa, né? Além de ter feito com o número de leitos, tem feito em relação a medicamentos, se comportando no horário na televisão, como médico, como garoto propaganda de indústria farmacêutica, de medicamentos. Isso é muito grave, porque a diferença entre ele e Bolsonaro, como o Bolsonaro não é médico, o Bolsonaro o tempo todo era cloroquina, olha, eu tenho que ter a cloroquina, tocou ministro, fez tudo, os interesses são muito poderosos, né? Mas ele que é médico, ele tinha que ter ponderação, muita ponderação, porque a ideia que se passou claramente pode ir para a rua porque tem remédio e assegurando que ia distribuir. E olhe que também é propaganda enganosa, porque é o seguinte, ó, eu abro na Zona Norte, né, um centro de atendimento, enquanto as unidades da rede básica absolutamente desestruturadas, nós vínhamos lutando para Natal, desde 2018 que o Conselho tinha deliberado, ter pelo menos 2 unidades
por distrito sanitário, que são essas 10 unidades, a gente deliberou em 2018 para a Secretaria implementar com horário estendido. Essas unidades foram, né, porque tinha uma linha também do Ministério da Saúde, Saúde na Hora, tinha várias coisas para poder captar o recurso para implementar. E poderia ter mais, inclusive, se nessa contratação emergencial tivesse sido feito, inclusive, a contratação mesmo temporária, priorizando a atenção primária, porque é lá onde você acolhe, em primeiro lugar, o cidadão, você oferece a informação, e aí, sim, aqueles que você classifica, você iria encaminhar para uma assistência respiratória nas UPAs ou adequadas. Então, assim, é preciso que se diga isso, porque essa visão medicalizante da sociedade, ela é muito boa para quem produz o medicamento e para o distribuidor. Para o usuário, está aí. Todas as evidências mostram que não faz a diferença, e quando faz é negativa. Então, porque para você se medicar, teria que ser com uma orientação clínica muito segura, o médico pensando 1000 vezes antes de prescrever. Nós chegamos a receber denúncias que existiam esquemas de receitas prontas, que as pessoas já iam buscar a receita, né, porque faltou no mercado, né? Houve grupos que foram às farmácias e compraram kits, né? Houve estados, e aqui também houve tentativa de se organizar para fazer um esquema paralelo dentro dessa linha de distribuir kits de medicamento, e nós sabemos, né, a história tem mostrado que em pandemias, em doenças infecto-contagiosas, o remédio é a prevenção, é você evitar e é você oferecer condições para que a população que seja contaminada, ela fortaleça seu organismo, ela tenha alimentação, ela tenha higiene, porque aí você filtra, vai precisar de poucos, 1%, menos de 1%, precisar de serviço de saúde no sentido de assistência curativa, que requer medicamentos não para tratar a Covid, mas para os efeitos colaterais, a febre que você tem em qualquer virose, você precisa usar um antitérmico, você pode precisar no estágio mais elevado da infecção, ela pode acometer o seu organismo de outras infecções, porque você debilita, então você precisa de um conjunto de cuidados paliativos, que aí eu não vou entrar nessa discussão clínica, porque eu acho que o foco é mostrar que o grande remédio o prefeito não ofereceu para a população de Natal, que era a orientação adequada, campanhas em relação ao uso da máscara, porque a gente viu que ficou se usando no queixo, né? Isso tem a ver com informação, sim, né? A campanha, a fiscalização que não foi feita, o alecrim era o tempo todo aglomerado, e aí eu volto a dizer, não vou culpar quem estava ali no desespero tentando comprar e vender alguma coisa, porque havia estímulo para isso. Só se faltou dizer assim, vá para a rua, aglomere, para todo mundo se contaminar, porque, tipo assim, que era aquela linha de Bolsonaro. Os que morrerem, né, alguns têm que morrer mesmo, porque para eles a vida não importa. Importa, e a discussão é toda em cima da atividade econômica. Quando a gente deliberou pelo lockdown, a nossa ideia era justamente o seguinte, quanto mais rigor você tem em um determinado período de tempo e faz sério um isolamento radical, você volta mais rápido. Nós estávamos baseados nos dados. Então, agora, quando o prefeito fez toda essa celeuma, dizendo que Natal estava sendo, enquanto a região metropolitana estava com a ocupação de 60%, quem estava puxando para cima, nos leitos críticos, no leito de UTI, Natal. Justamente por isso, Natal estava com 98%. 100% dos leitos disponíveis no hospital de campanha de Natal, no hospital municipal e em todos os hospitais da CESAP que tinha leito de Covid, estavam ocupados por pacientes de Natal. E assim foi também, antes de inaugurar os leitos do hospital de campanha, que nunca chegou a 20 leitos de fato funcionando, porque já teve um período que ficou leitos bloqueados, e depois se descobriu que não era bloqueado coisa nenhuma, estava havendo
um atendimento por fora do regular RN, isso aí Natal já sabe, isso já foi, inclusive, feito ação do Ministério Público, a partir de uma provocação do Conselho, que nós fomos obrigados. Eu queria dizer isso, que o tempo todo, desde o primeiro momento, nós buscamos o diálogo, a gente fez a recomendação ao lockdown, quando teve mortes dentro das UPAs em Natal, por problemas gravíssimos. A gente teve situações graves em Natal. Nunca fui para a imprensa dizer, olha, fulano morreu porque houve. Fui lá no gabinete requerer as providências para que não acontecesse com outros. Nunca fui para o palanque ficar fazendo das mortes, dos óbitos, um momento de ficar aparecendo. Eu ia lá para o gabinete e disse, olha, morreu UPA tal, não tinha lençol, tinha UPA que não tinha lençóis para trocar na troca de paciente. Uma informação dessa é pura glicerina, se você chega e manda para uma televisão. Então, olha, vai agora lá que não tem como trocar. E a gente recebia essa informação. O que é que eu fazia? O caminho correto, ia lá no gabinete, chamar a Secretaria de Adjunta da Assistência à Saúde para dizer, olha, está acontecendo isso, tem que resolver urgente e imediato para que outros pacientes não passem pelo mesmo. Então, em nenhum momento o Conselho utilizou de práticas desse sentido, de ir para palanque, ficar com posturas de denuncistas. Nós não atuamos no denuncismo, nós atuamos com extrema responsabilidade. Nós solicitamos as providências, treinamento, tá? O problema é esse, vamos resolver, dando prazo, solicitando as respostas. Em caráter de assembleia permanente, o Conselho fez, no mínimo, uma reunião por semana, além de todo o trabalho de articulação, de fiscalização, que eu quero agradecer imensamente aos profissionais de saúde que eu conheço há 35 anos. Em todas as unidades eu conheço profissionais sérios, responsáveis, que tiveram a coragem de colocar de todas as categorias, todas. E lideranças comunitárias que iam lá nas unidades, que moravam perto, iam lá e passavam o relatório diário de como era que estava cada unidade. Então, a gente teve pernas, né, nesse sentido, da população nos informar, pedir que a gente fizesse essa mediação. De imediato, muitas situações, eu mandava o WhatsApp direto para o secretário pedindo, ia ao gabinete requerendo soluções, e quando não se fez, não se respondeu, aí a gente não tinha alternativa, tinha que realmente acionar o Ministério Público, que ele, inclusive, é o que tem o dever de proteger, fazer a defesa da saúde da população e também das prerrogativas do Conselho de Saúde. Dalva, chegaram aqui mais alguns comentários, tanto no Face quanto também no YouTube. No YouTube, nossa querida Miranice chegou aqui, está nos dando boa noite. Aparecida Fernandes coloca Cávaro Dias boicotou o quanto pôde isolamento social. É importante lembrarmos, né, que a Prefeitura não entrou no Pacto pela Vida proposto pelo governo do Estado. E aí, quando tivemos esse episódio lamentável desse final de semana em Ponta Negra, é que o governo a Prefeitura veio dizer que passará 60 dias, né, de fechamento de praias para contribuir com o isolamento. É isso que Dalva colocou. Na verdade, atuou o tempo todo contra o isolamento. Depois, nessa perspectiva de ivermectina salva e a Covid tem cura, então o que vale é manter as atividades econômicas. É bom a gente sempre lembrar que a mesma prefeitura que quer aprovar plano diretor em plena pandemia, né, a revisão do nosso plano, ou seja, ela está voltada o tempo todo aos interesses empresariais, e que isso também reflete um cenário nacional, né? Não sei se você acompanhou, Dalva, mas o TCU deu 15 dias para o governo Bolsonaro explicar por que dos 39 bilhões liberados para a saúde, até agora só foram executados 11 bilhões. Então, esses caras, na verdade, eles querem fazer uma eugenia mesmo. Eles querem que morra muita gente, né? As pessoas estão falando que Bolsonaro venceu, vai ter a tal da imunização de rebanho. É mentira. Só foi até agora contaminado 2% da população. E já perdemos mais de 84 mil vidas. Se a gente não derrubar esse governo Bolsonaro-Mourão, tem que derrubar, né? Saiu uma pesquisa hoje mostrando que
na verdade, a popularidade dele cresceu, é óbvio, porque no parlamento a gente aprova medidas de garantia de direitos, no dia seguinte ele disse que foi ele que aprovou. Ele fez isso com a renda básica, fez isso agora com o Fundeb, então isso daí só tem uma consequência, que não adianta a gente fazer uma oposição a Bolsonaro tentando domesticá-lo. A única oposição possível é ter que derrubar o governo, um governo que está levando ao genocídio, né? E isso tem um rebatimento municipal. O Eduardo está colocando aqui no Face justamente isso, que como é que pode o prefeito, com essa postura de ser seguidor de Bolsonaro, ainda ter 30%, 32% de intenção de voto, né, para a reeleição. Eu acho que passa por aí também, Eduardo, que está na hora de as oposições baterem com a firmeza que tem que ser batido, né, porque, enfim, é isso, são vidas que estão em risco, não são apenas direitos, né, e a gente entra nesse momento muito delicado, em que a gente vai precisar ter muita firmeza para denunciar o que está acontecendo. A Albanita nos manda aqui várias palmas, está gostando do nosso debate. Mara Jales, nossa querida Mara lá da UFESA, excelente pesquisadora na área da saúde pública, professora renomada do serviço social. Vilma Álvares também nos manda uma mensagem, diz que infelizmente ele é um médico que pensa igual ao Bolsonaro. Eu concordo com o Dalva e com Vilma, por ser médico é ainda mais inaceitável. Na minha opinião, fere o código de ética, enfim. Ele está se preocupado em se eleger como prefeito e não em orientar a população. E no YouTube chegou aqui também o comentário da companheira Beth, que também está aqui nos acompanhando. Bom, a gente vai partindo aqui para o final da live, Dava. Não sei se vai chegar mais alguma pergunta, questão, mas queria que, por fim, você falasse um pouco, se a gente abstrair, enfim, um pouco essa realidade trazida com a pandemia, mas quais são as grandes dificuldades para fazer o controle social no SUS, você como presidenta do Conselho Municipal, bem como enquipetar, né, o serviço de saúde no município, quais são os grandes gargalos? Isso daí, desconsiderando um pouco a pandemia e pensando em algo mais, você já está na gestão já há algum tempinho, então quais são esses gargalos que você enxerga que são muito típicos aqui do nosso município? E aí, se a gente fazer alguma questão, a gente ainda te traz, mas senão a gente já vai partindo, já vamos pegar aqui a 1 hora, o pessoal está querendo sextar, então, mas é isso. Queria aqui colocar claramente, né, primeiro em relação aqui a Bolsonaro, né, que inclusive essa cena, ele numa moto, lembrou muito aquele tempo que Collor ficava passeando no Lago Paranoá em jatinhos, né, e nós sabemos como terminou e o que isso significa. Então, assim, é importante que, eu acho que tudo que se disser em relação a Bolsonaro, né, a única indagação que fica é uma vergonha nacional e internacional ter um presidente, né, desse tipo. E aí eu acho que ele não é modelo para nenhum político, e aí muito estranho que um político experiente como o Álvaro Dias, que está sozinho, até agora não tem candidaturas, né, de contraponto, ele não precisava utilizar essas estratégias que são típicas de Odorico Paraguaçu, porque é o seguinte, em muitas situações ele dizia uma coisa de manhã e de noite tinha que dizer, como foi o caso da desativação dos leitos Covid. Ele deu uma entrevista dizendo que estava tão bom em Natal que ele precisava desativar. E aí, à noite, ele teve que se explicar, o Ministério Público chamou, já fez audiência com o secretário, já saiu uma ata dizendo, ele se explicando em relação a isso. Justo, então, foi isso. De manhã ele dizia isso. Agora, em relação aos leitos do hospital de campanha, ele tinha a obrigação, como gestor, porque na hora que eu digo, como gestor, que eu tenho 100 leitos e eu não tenho, isso mostra para a população que não tem credibilidade o que diz. E é mais aparência do que a real situação do município. E ficou muito claro, ele dizendo que estava assim, em Natal, tem uma redução, em todo o estado, o Rio Grande do Norte está o segundo estado com a maior redução do Brasil, permaneceu graças a todas as tentativas de isolamento social, desde o início, dos primeiros casos, no primeiro momento, antes do Rio Grande do Norte ter um caso, já se organizando para fazer isolamento. E essa insistência, a adesão, como eu disse, dos municípios pequenos,
né? E é muito triste que os 2 maiores municípios do estado, como Natal e Mossoró, suas administrações operaram, sim, no sentido, né, de remar contra tudo que diz a ciência, tudo que diz a Organização Mundial de Saúde, e preferem optar por recomendações que eles mesmos fazem acordo de cavalheiros e atuam para implementar, porque, na verdade, por trás disso, está atendendo ao único interesse de um lado, e quem é gestor público, ele tem que fazer o interesse coletivo, ele tem que estar acima dos interesses particularistas, patrimonialistas, clientelistas. E aí, na verdade, a gente tem assistido. Então, eu gostaria aqui de dizer que, apesar da gente não ter estrutura, nós não temos estrutura nenhuma. Durante a pandemia, a gente teve um problema com a sala do Conselho, a gente estava fazendo a mudança de uma sala para outra, teve um problema grave lá na secretaria, que eu não vou aqui nem entrar no tempo, a gente teve que fazer a mudança de sala, isso já para uma estrutura pequena, mas nós mostramos por A mais B que o controle social, ele não é algo burocrático, ele desafia condições físicas, condições operacionais, e nós tivemos uma atuação muito mais dinâmica, ativa, cotidiana, quase 24 horas, porque quando um estava dormindo, tinha outro conselheiro recebendo informação, e já de madrugada já estávamos informados do que estava acontecendo e buscando as respostas na própria secretaria. E, como eu disse, em último caso, a gente só recorreu ao Ministério Público, em último caso, o Ministério Público sabe disso, que é essa a nossa postura no sentido de construir, porque o SUS, a política de saúde como política de Estado, ela é maior do que os passageiros gestores, né, que ocupam o governo, né, que ocupam as pastas das secretarias. E queria dizer que, nesse caso do centro de atendimento à Covid, né, a coisa veio de cima para baixo, a secretaria não foi maturado nem internamente, né? Então, assim, eu acho que é importante mostrar que o desafio da gente cotidiano a gente tem ficado sabendo das coisas a gente sabe pela imprensa, a gente tem ficado sabendo por o profissional que está vivendo o problema lá na sua unidade, e aí a gente tem feito esse trabalho de formiguinha e de abelha, tecendo colmeias, para desse trabalho comprometido de conselheiros que não ganham nada no sentido financeiro, ao contrário, gastam seu telefone, sua energia, arriscam sua vida. Nós temos tecendo colmeias para produzir mel, para produzir doçura, para responder, para dizer que nós juntos, a população mobilizada, ela pode sim, ela é capaz de reverter, e tem sido isso que tem feito a diferença, não só no espaço do Conselho, mas a população tem feito, os usuários organizados, os conselheiros de unidade têm atuado, os conselheiros de saúde dos movimentos, das entidades, aí a organização exemplar do movimento popular em situação de rua. Quero aqui fazer a referência ao companheiro Vanilson. Nós fizemos a articulação com o Conselho de Assistência Social. Eu, inclusive, sugiro aqui, convido representantes do Conselho de Assistência para conversar sobre isso. Nós fizemos plenárias conjuntas e sempre numa relação muito respeitosa com os secretários. Tenho certeza que também na assistência o pessoal tem uma relação respeitosa com o secretário de assistência. A gente sempre teve relação respeitosa. Em muitas e muitas deliberações, tinha acordo com a gestão da SMS, que o caminho era esse, inclusive em relação ao maior isolamento social. O secretário deu depoimento na imprensa, naquele momento, a testagem em massa da população. O Conselho está na resolução do Conselho, que até agora não foi homologada, né, pelo secretário, não está publicada em diário oficial, mas
A desinfecção das unidades estava na resolução do Conselho, a cesta básica e o apoio à população vulnerável, de ter material de higiene e limpeza, de ter campanhas educativas. Então, as deliberações foram sempre no sentido de construir, no sentido de buscar pactuar com a secretaria, no sentido de levar um alento também, uma esperança aos profissionais de saúde e aos usuários que morreram, né? Morreram usuários, morreram trabalhadores, muitas sequelas ficarão, mas ficou a grande mensagem que eu queria deixar aqui para encerrar. Que nós, aquela história do que o Geraldo Vandré diz, né? Que mesmo que as flores nascem, as flores nascem, mesmo que aquela bota bem grande, insista em pisar nas flores. Como nós estamos bem próximos já, sair do inverno e entrar na primavera, eu queria aqui fazer um convite à primavera natalense para a gente reverter, inclusive, essa lógica medicalizante de assistência curativa individual e fazer um grande investimento na atenção primária de saúde de Natal, e convido todos que estão nos assistindo a participarem da live que o CMS vai fazer próxima terça-feira, 19 horas, via Google Meet, e a gente vai disponibilizar o link para a maior participação, a ampla participação de profissionais, de usuários, de gestores, de trabalhadores. Então, fica aqui o convite e dizer que nós estamos juntos e que a gente vai continuar a luta, e aí que a gente provou que é capaz de, mesmo como a população de Natal, aquela mais pobre, mais vulnerável, eu digo a vocês, o Conselho é pobre, é paupérrimo, ele é tão pobre em termos de estrutura material, apesar da lei dizer que tem que ser garantido, é tão pobre quanto aquele cidadão mais humilde de Natal, que mora numa vila, que mora num barraco e não tem estrutura, e mesmo assim ele dá lições de vida todos os dias, ele se reinventa, ele se articula, ele constrói uma rede de solidariedade. Queria dizer a vocês que nós temos uma rede de solidariedade e que ela se ampliou nesse contexto. Muito obrigada pelo convite. Companheira Dalva, muitíssimo obrigado. Eu vou te pedir para depois me enviar esse link para a gente distribuir nas nossas redes, e queria aproveitar que o momento é de convite para também convidar quem estiver nos acompanhando aqui no Face ou no YouTube para no dia 1º de agosto, 15h, nós vamos realizar o seminário Natal para a Classe Trabalhadora, em que vamos debater sobre um programa político para a nossa pré-candidatura à vereança em Natal. A ideia é, como a companheira Dalva colocou, que nós lutemos por um Natal que realmente seja para amplas maiorias. Não dá para Natal continuar refém de meia dúzia de grupos empresariais. Não é mais admissível que nós passemos por isto e continuemos nessa situação. Queria agradecer muitíssimo a Dalva. Eu queria dizer aqui que Natal eu chamei assim de caicotização da administração municipal. Queria lançar aqui esse termo, caicotização, porque se negligenciou, inclusive na gestão pública, profissionais de saúde competentes nas coordenações, profissionais com história na luta, que conhecem Natal, e botou pessoas que nem conheciam Natal, que não sabiam nem se dirigir a um distrito sanitário, a uma realidade com indicações puramente sem critérios técnicos. Isso foi, eu posso dizer aqui a você que em termos de gestão, a gente tem hoje uma debilidade na SMS, uma caída brusca, nunca vista antes. Eu me arrisco a dizer que tem na gestão, teve esse grau de, aí eu estou chamando de caicotização, porque é cotas, né? E aí os nomes têm que ter ligação pessoal direta com família, com parente, com aderente, e isso, gente, está na nossa Constituição, ela é absolutamente questionada. Então, não podia encerrar sem falar isso. Nenhum preconceito com Caicó, com Seridó, muito não, porque está aqui minha amiga Piranice, eu estou falando no sentido de caicotização. Exatamente. E Caicó conhece a população, a maioria da população de Caicó conhece que lá é assim, quando ele foi prefeito lá também. E lá também diverte. Caicotizado. E exclui a maioria.
Muito obrigado, companheira Dalva. Essa live foi, antes de mais nada, em homenagem às trabalhadoras e trabalhadores do SUS que lutam aí diariamente na linha de frente, que estão desde a reforma sanitária tentando construir na contramão do neoliberalismo, na contramão do golpe de Estado, também da Constituição 95, enfim. Parece que a luta, né? Você falou, Dalva, que são 35 anos já lutando, parece que ela não para, não, e os desafios só crescem. Né? Como eu já tenho um fígado, rins, tudo bichado, enquanto eu estiver respirando, a luta continua. E queria aqui agradecer a genitora, a sua genitora, sua mãe, brilhante profissional de saúde, que em nome dela, Conceição Valença, cumprimento todos os trabalhadores em saúde de Natal, do Brasil, e aqui Vanilson, cumprimento aqui o Vanilson Torres, em homenagem a todos os usuários que têm coragem de lutar, aos que morreram lutando e que sua vida, né, foi ceifada. Nós continuaremos aqui fazendo a denúncia e, mais do que isso, propostas concretas para melhorar a vida das pessoas e da população de Natal. Companheiro Vanilson, que lidera aqui no estado o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, fundamental a nossa campanha, a solidariedade não pode entrar em quarentena. Quem não conhece, nos procura depois para divulgar e participa e contribui. E eu queria, já que Dalva quebrou o protocolo, mandar um cheiro para minha mãe. Ela está aí me acompanhando, um cheiro bem grande. E vamos à luta. E no Distrito Norte, Garrido, José Garrido, no Distrito Norte. Tchau. Cheiro, Dalva. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Um abraço.